Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre o domínio da função. Lembrando que eu vou passar esse conteúdo em duas aulas para ficar de uma forma mais tranquila para vocês. Então, na primeira aula a gente vai ver especificamente só o domínio e na segunda parte a gente vai ver sobre domínio e conjunto imagem nos gráficos, ok? O que a gente precisa saber em domínio da função? Valores que x pode e não pode assumir. Mais especificadamente, quando a gente tem fração, o x não pode assumir valores de zero, porque não vai acontecer uma divisão no caso. E também quando a gente tiver uma raiz par, o radicando não pode ser negativo, ok? Vamos para alguns exemplos para a gente entender. É bem tranquilo, bem light. Então a gente tem uma função f de x igual raiz de x. Então, como a gente acabou de ver, a gente tem uma raiz par com radicando x. Esse radicando não pode ser negativo, ele tem que ser um valor igual ou maior que zero. Então o nosso domínio ele fica da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a zero. Tá, professor, mas por que não pode ser então maior que 1? Porque a gente tem que lembrar que esses valores também, valores reais, têm a decimal. Então a gente pode considerar que seja 0,1, 0,2, ok? Próximo exemplo. F de x igual 0 mais 3 sobre x. O que a gente precisa avaliar agora aqui? O nosso denominador, onde que está o x. Ele pode ser um número negativo? Pode. Pode ser um número positivo? Pode. Pode ser zero? Não. Por quê? Porque não vai acontecer a divisão. Como que ficaria esse nosso domínio então? Se ele não pode ser zero, ele pode ser qualquer outro valor, a gente tem um sinal específico que a gente utiliza. Vamos ver como é que fica. X pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Então, quando é um único valor que não pode acontecer, nesse caso, o zero, a gente utiliza o sinal de diferente. Mais um. F de x igual a 3 mais 4 sobre 3 menos x. Novamente, nós temos o x embaixo. Que valores agora o x não pode assumir? O x pode assumir zero? Pode. Por quê? 3 menos 0 é 3. Esse nosso resultado aqui, ó, esse nosso resultado não pode dar zero. Se eu substituir o x por um número, ele vai fazer zerar. Que número é esse? É o 3. Então, o nosso domínio fica da seguinte forma. X pertence aos reais, tal que x tem que ser o quê? Como é o único número que não pode acontecer, ele é diferente de 3. Lembrando que o 3 é positivo, porque se a gente for substituir ele aqui, a gente coloca entre parênteses, positivo com negativo, jogo de sinais, fica negativo. Então 3 menos 3 dá 0. Pode ser 2,9? Pode. Pode ser 3,1? Pode. Mais um exemplo então, meus queridos. F de x igual a raiz de 6 menos x. Como que ficaria isso? Olha só, se tiver dificuldade em fazer essa equação, ver qual o valor x pode assumir, a gente pode utilizar a equação do primeiro grau para resolver. Então, só, 6 menos x. Ele tem que ser o que, esse 6 menos x? A gente tem que lembrar que não pode ser um número negativo. Porque o nosso índice aqui é par. Então, a raiz par não pode ter o radical negativo. Se não pode ter negativo, a gente faz o quê? Ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, equação do primeiro grau. O que a gente faz agora? Isola o x. Vai ficar menos x maior ou igual a menos 6. Multiplica por menos 1. Então, muda o sinal. Esse sinal aqui também muda agora. Então, ao invés de ser maior ou menor, maior ou igual, ele fica menor ou igual. O 6 também muda o sinal, fica positivo. Então a gente chegou à nossa resposta. Então como que ficaria o domínio? X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 6. Então x tem que ser menor ou igual
a 6. Então era basicamente esse nosso exemplinho. É uma parte não muito complicada, mas também não muito fácil. Basta a gente prestar atenção nas regrinhas, como eu falei. Valores que x pode e não pode assumir. Sempre lembrando que fração com denominador não pode dar zero. E também a raiz par, o radicando não pode ser negativo. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Se permanecerem dúvidas, deixem nos comentários. E também, se gostaram da aula, clique em gostei e se inscreva no meu canal, ok? Um grande abraço a todos.